Olá, tudo bem, pessoal? Meu nome é Luana, estou cursando Pedagogia e hoje eu vou apresentar aqui meu estágio de extensão. E o tema que eu escolhi para abordar nesse estágio é o uso de materiais didáticos acessíveis para surdos. Vou passar para o próximo slide e nesse slide aqui eu vou apresentar um vídeo a respeito da educação dos surdos, tanto no mundo como no Brasil. Espero que vocês possam tirar proveito desse vídeo e que a gente possa assistir agora. O projeto de pesquisa Design Digital e a Inclusão dos Deficientes Auditivos, junto com a monografia Recursos Imagéticos e a Inclusão Escolar do Surdo, apresenta uma breve história da educação dos surdos no Brasil e no mundo. Antigamente, tinha-se uma ideia muito errada sobre os surdos. Sem adquirir a linguagem, eles eram castigados, considerados loucos, dignos de piedade e até enfeitiçados. Os surdos eram abandonados e até sacrificados. Até Aristóteles, famoso filósofo grego, acreditava que se a pessoa não fala, ela não pensa, e se ela não pensa, não pode ser considerada humana. No século XVI, Girolamo Cardano conclui: a surdez não prejudica a aprendizagem, os surdos podem aprender a expressar e escrever. Ainda no século XVI, Pedro Ponce León fundou a primeira escola de surdos na Espanha e desenvolveu os sinais metódicos. No século XVIII, Abade Michel de Lépée, educador francês, inicia o primeiro estudo de uma linguagem visual motora para surdos. No Brasil, a primeira instituição para surdos foi fundada em 1857, no Rio de Janeiro. É o Instituto Nacional de Educação dos Surdos, que existe até hoje. Foi fundada pelo professor surdo francês Ernest Huet. Com o apoio de Dom Pedro II, que tinha um neto surdo. Hoje em dia, algumas das importantes e recentes conquistas. A língua brasileira de sinais, a sigla Libras, foi criada em 1994. Em 2012, foi decretada como forma oficial de comunicação dos surdos. Em 2005, a Libras foi inserida como disciplina curricular obrigatória nos cursos de formação de professores. Em 2010, foram estipuladas as obrigações de seus intérpretes em sala de aula. Em 2012, a inclusão escolar do deficiente auditivo na escola regular foi legitimada pelo governo federal brasileiro. Este é o caminho da inclusão. Ainda temos muito a percorrer. Então, pessoal, esse vídeo aqui foi apenas para dar um panorama a respeito da educação dos surdos, né? Então, aqui no Brasil, a história dos surdos, ela teve início com a criação ali do Instituto de Surdos e Mudos, como era anteriormente era chamado. Hoje, esse instituto, ele é denominado INES, né? Instituto Nacional de Educação de Surdos. E esse instituto, ele foi fundado lá na data de 26 de setembro de 1857.
E quem foi o fundador foi o professor surdo Ernest Weth. E esse professor surdo, ele veio ao Brasil a convite do Dom Pedro para trabalhar nessa instituição, né, da educação dos surdos. E o INES, desde aquele período até hoje, ele atua como educação de surdos, ajudando os surdos na inclusão. Então, como que era dado a educação naquele momento? Então, os surdos eles eram educados por linguagem escrita, articulada e falada. Também era usado ali datilogia e sinais. Então, esse curso que os surdos frequentavam, ele tinha duração ali de 6 anos. E ali independia do sexo. Então, esse curso, ele durava ali 6 anos, né? Então, podia ser dado início dos 7 anos até os 16 anos, né? E nesse curso tinha uma disciplina que ela era denominada leitura sobre lábios. Então, essa disciplina, ela estava voltada apenas para aqueles alunos que tinham aptidão para desenvolver a fala, a oralidade, né? Já os alunos que eles não se enquadravam nessa seleção que eles faziam, era ofertado para eles um trabalho diferenciado, para que eles pudessem ter condições também de ser orientados. Então, assim se deu o primeiro contato que os surdos tiveram com a língua de sinais francesa, né? Diferente da língua oral, né? Que veio da língua portuguesa, a língua de sinais, ela tem raízes da língua francesa e foi trazida por esse professor surdo Ernest Weth. Outro aspecto importante também, que eu vou abordar aqui no próximo slide, que eu peço para vocês me acompanharem, vem falando a questão do oralismo, né? Ela era um método principal que eles usavam ali e os surdos eram instruídos ali a usar a língua falada. Entretanto, era permitido que eles usassem a datilogia, né? Que é o alfabeto manual, que é feito com uso de sinais, né? Qual que era o objetivo dessa educação? Então, tinha como objetivo, né, que os alunos surdos ali eles conseguissem desenvolver a linguagem oral. Então, essa proposta, ela tinha por função que os surdos fossem ali reabilitados ou normalizados, como eles diziam. Pois naquele momento, a surdez, ela era considerada uma patologia, uma anormalidade. E os surdos, eles deveriam comportar-se como ouvintes, como se estivessem ouvindo. Então, era requerido ali dos surdos que aprendessem a falar assim como os ouvintes faziam. Então, por muito tempo, essa abordagem ela foi usada, né? E por quase um século, essa abordagem ela não foi questionada. Estudos mostram que os surdos ali, os surdos ditos profundos, não conseguiam se desenvolver nessa metodologia, como era exigido, né, por parte daqueles educadores. Eu gostaria também de mostrar para vocês aqui um outro slide, mas antes abordando a respeito ali do oralismo, também essa metodologia, essa filosofia, né, educacional que era adotada ali, ela desencadeou ali um atraso global no desenvolvimento dos surdos, pois ali não se tinha estímulo escolar e era frequente a evasão escolar. Então, os alunos eles iam à escola, mas não para ter conhecimento ou se abordar dos conteúdos, mas especificamente para que eles falassem. Então, com certeza, isso foi um momento histórico que
trouxe grandes prejuízos para a comunidade surda. Agora sim, eu gostaria de ver esse outro slide aqui, que vem falando a respeito da comunicação total, que era também uma outra filosofia, uma outra metodologia que foi usado. Então, foi a partir da década de 1980 até 1990, né? Então, começa aqui no Brasil, né, esse uso, né, da comunicação total, né? Então, era tido como uma filosofia educacional. E de onde se originou essa filosofia? Então, essa filosofia, essa metodologia, ela veio dos Estados Unidos e tinha por objetivo ali melhorar a educação dos surdos, né? Melhorar a comunicação dos surdos, né? E ela contempla todas as formas de comunicação possíveis, né? Então, podia ser usado a fala, podia ser usado sinais, também era incentivado teatro, danças, né? Tudo com incentivo para que o surdo pudesse se desenvolver. E ela tinha por objetivo, essa filosofia, de que a criança surda, ela pudesse desenvolver uma comunicação, né? Que ela pudesse ter uma comunicação ali com a família, com os professores, com os colegas de escola, tanto surdo como ouvintes, né? Pois os surdos, eles sofriam com o isolamento comunicacional. Então, nesse momento, a surdez já não era tida como uma patologia, como se tinha no primeiro momento, né? Ela era entendida como um fenômeno com significados sociais. Então, nessa nova metodologia, então poderia ser usada ali, né, a língua de sinais, que a comunidade surda usava, né, assim como sinais gramaticamente modificados também poderia ser usado. Então, tudo que era falado era acompanhado de elementos visuais. Então, a intenção aqui era facilitar a aquisição da língua oral, da leitura e da escrita. Então, esses alunos, os alunos surdos ali, eles utilizavam ali os sinais em contato com outros alunos surdos que já eram fluentes na língua. Então, nos ambientes escolares, né, então o uso desses sinais ocorria, mas essa sinalização, ela teria que seguir exatamente como se dá a estrutura da língua portuguesa. Eles chamavam essa estratégia de português sinalizado. Mas mesmo com todo esse intuito de ajudar os surdos, né, a se desenvolver tanto na escrita, na leitura e na comunicação, ela era um processo difícil para o surdo, pois a língua de sinais ela possui estrutura própria, diferente da língua portuguesa, que tem uma estrutura, né? Então, a língua de sinais ela não segue a mesma estrutura da língua portuguesa. Então, isso dificultava um pouco o aprendizado dos alunos surdos. Eu gostaria de convidar vocês aqui para tentar mais um pouquinho nesse slide que eu vou trazer, né? Então, nesse momento, a Libras ainda ela não era uma língua oficial, né? Não era entendida como uma língua. Mas houve um decreto, né, aqui no Brasil, e esse decreto, ele colocou o Brasil à frente de muitos outros países que já estavam desenvolvidos, né? Então, devido a essa visão holística acerca das práticas modernas, de respeito, de inclusão e acessibilidade, como um pilar mundialmente comum. Entre essas colocações expostas nesse decreto, a gente pode ali colocar mais importantes, que é o status, a língua, a Libras, língua brasileira de sinais. Então, o país passa a reconhecê-la publicamente. E essa língua passa a ser pesquisada tanto nas universidades,
também ela passa a ser ministrada em cursos formais como disciplina. Em alguns casos, a Libras ela passa a ser obrigatória, né? Assim como as demais línguas orais vivas hoje. Então, esse documento foi de muita importância. E aqui a gente tem aqui no próximo slide que vem falando a respeito disso mesmo. Quando que se deu essa regulamentação da Libras? Então, esse documento foi o Decreto 5.626, de 22 de dezembro de 2005, que regulamenta a Lei de Libras. A Lei de Libras é a número 10.436, de 24 de abril de 2002. Então, esse documento específico, né, para Libras, ele contribui para que a difusão da Libras se dê, né, em vários aspectos e tornando ali a língua brasileira de sinais oficial. Então, aqui no Brasil nós temos duas línguas, o português, né, e a Libras. Poucas pessoas sabem que nós somos um país com duas línguas, né? Então esse documento, ele foi muito importante, né? Ele trouxe ali um cerne a respeito das orientações, né, da Libras, pois ela passou a ser uma disciplina obrigatória em todos os cursos de licenciatura do ensino superior, bem como nos cursos de fonoaudiologia, também passou a ser uma disciplina obrigatória. Então, a partir desse momento, a Libras passa a ser difundida em todos os níveis escolares. Também passou a ser usada, né, em órgãos e departamentos, né, públicos, empresas públicas e privadas também passou a se adotar, né, o uso da Libras. Outro aspecto também interessante a respeito desse decreto, que foi a criação de cursos superiores de letras Libras. Então, através desse curso, vários profissionais puderam se formar na área, né? E ali foi dada a oportunidade de uma formação superior para esses profissionais que já trabalhavam, já atuavam com os indivíduos surdos. Então, essa formação específica que esse decreto criou foi a formação de tradutores, intérpretes e Libras num nível superior. Então, nesse momento, né, tão importante que foi ali a oficialização do decreto ali, da Lei de Libras, então deu uma oportunidade para esses profissionais também a ter um curso superior na área. Outro fato interessante que eu vou trazer nesse slide é a respeito do bilinguismo, né? Vamos ver aqui no slide que proposta que traz aqui para nós. Vamos ver. Então, o bilinguismo. A proposta bilíngue traz uma grande contribuição para o desenvolvimento da criança surda, pois reconhece a língua de sinais como a primeira língua e mediadora da segunda, a língua portuguesa. O bilinguismo favorece o desenvolvimento cognitivo e a ampliação do vocabulário da criança surda, pois ela tem a aquisição da língua de sinais, que vai permitir à criança surda a aquisição dessa língua e acessar os conceitos da sua comunidade e podendo utilizado de uma forma de agir e de ver o mundo. Interessante aqui ver essa questão, né? A língua de sinais para o surdo, ela vem como primeira língua, né? Ela é a primeira língua, então ela tem direito a ter essa língua, a se comunicar nessa língua, a interagir nesse mundo, nessa língua. E o português vem como mediadora, uma auxiliadora. Então, a gente deve considerar isso. Mas esse conceito de educação bilíngue, ele é um conceito muito complexo ainda. Necessita ali um detalhamento, né? E esse conceito tem se tornado amplo, cada dia mais ele tem se tornado mais amplo, né? Então, se a gente analisar essa palavra ali, o que significa
significa essa palavra bilinguismo, o dicionário traz assim, ó, bilíngue pode ser definido como ser capaz de falar duas línguas igualmente bem, porque as utiliza desde muito jovem. Então, se a gente for falar o que é ser uma pessoa bilíngue, é a pessoa ter a capacidade de falar duas línguas ali perfeitamente, né? Que ela tem ali um controle nativo ali das duas línguas, né? Também interessante aqui que esse conceito do bilinguismo, ele propõe ali que o indivíduo é uma pessoa que ela tem competência ali nas 4 habilidades linguísticas ali, que seria falar, ouvir, ler e escrever. Então é uma língua totalmente diferente da sua língua nativa. Eu gostaria de atentar para vocês aqui, para o nosso próximo slide, por favor, que vai trazer a questão, já que a gente está falando do bilinguismo, né? Vai trazer a questão da língua portuguesa para os surdos, né? Então, por muito tempo, a escola ela ignorou essa especificidade do aluno surdo, né? Trabalhando eles da mesma forma com os ouvintes, né? Então, visto que o surdo ele tem como sua língua materna, a língua de sinais, a gente não pode cobrar o material e desempenho assim como um aluno ouvinte, né? Que nasceu ouvindo aquilo e aprendendo aquilo. Então, para o surdo é diferente. Então, por muito tempo, a escola ela desconsiderou essa especificidade do surdo, né? Trabalhando ali sempre da mesma forma com os ouvintes, até mesmo usando os mesmos materiais didáticos, né? E usando os mesmos métodos também submetendo ali o aluno surdo ao processo da escrita, né? Por meio de uma prática estruturada e repetitiva. O que resultou essa forma de trabalhar com o surdo, né? Então, fez com que o surdo tenha muita restrição no vocabulário, né? Uso de frases, às vezes nas frases que os surdos eles fazem, faltam elementos, né? Não tem elementos de ligação, né? Porque é um uso efetivo da língua. Então, se a pessoa surda ali não tiver ali um bom domínio ali da língua portuguesa, certamente ela vai ter dificuldade, tanto na compreensão, na escrita, né? Na forma como ela escreve, né? Então, tem muita ênfase hoje na decodificação das palavras, né? Palavra, sinal. Então, independente do seu significado. Então, houve ali uma ruptura do desenvolvimento da linguagem oral do aluno, como uma linguagem escrita. Então, assim como todas as outras crianças, elas precisam ter conhecimento do mundo, de forma que elas possam ali fazer uma contextualização, recontextualizar, daí vai ter sentido para ela, né? Para que ela possa ter sentido para ela. Então, é necessário que o surdo ele tenha conhecimento a respeito daquela escrita, que eles possam ali nas frases, né, no textos, eles possam encontrar ali as palavras, a estrutura das orações, e que ele possa ali criar estratégias que permitam ali compreender o que está sendo lido. Então, às vezes o surdo lê, mas ele não compreende, porque ele não tem essa decodificação das palavras. Então, por isso que é muito importante esse tema, né? Que eu trouxe aqui, materiais didáticos acessíveis para os surdos, né? Hoje a gente vê que os materiais, eles não são acessíveis, né? O que falta para o surdo? Talvez ali uso de imagens, recursos visuais, vai ajudar que ele tenha melhor compreensão ali do conteúdo. Então, faz-se necessária, né, o uso ali, né, desses materiais.
Então, assim, vai ser contribuído, né, para que as dificuldades da leitura que eles apresentam sejam sanadas, né? O que se traz para a gente hoje é que o aluno surdo ele tem muita dificuldade de ler e faz com que até mesmo os professores, né, por perceber essa dificuldade, né, de entendimento, de leitura, faz com que os professores evitem esse tipo de atividade. Ah, ele não entende, ele não consegue, então vamos fazer outro tipo de atividade, não vamos forçar a leitura. Então isso também tem prejudicado os surdos, né? Então a leitura vai se tornando cada vez mais difícil, né? E acaba se limitando ali a textos pequenos, facilitados, né? Tanto a semântica como sinteticamente, né? Os textos ali são muito empobrecidos, né? E muitas vezes eles não são adaptados aos interesses dos surdos. Então, o que se espera muito dos surdos é que eles compreendam a escrita a partir das estruturas simples e que são gradativamente progridam para estruturas complexas, né? Então, os surdos, eles são, em certos sentidos, eles aprendem de forma diferente dos ouvintes, né? Porque os surdos, eles não aprendem, assim como a criança de bebezinha, ela já consegue identificar os sons, né? Os surdos, eles não têm isso, né? Eles não têm esse aprendizado do som das letras, né? E daí acabam não fazendo uso, né, desse mecanismo alfabético, né, para extrair o significado dos escritos. Então, o que tem se visto, algumas propostas educacionais que elas são direcionadas ali para o aluno surdo, que tem ali o objetivo de proporcionar a ele um pleno desenvolvimento de suas capacidades, ressaltando também ali a importância do desenvolvimento da criança, da consciência, da utilidade da escrita, né? Oferecendo ali uma metodologia própria que se adeque aos surdos para que ele possa ali tanto ter o entendimento da leitura, que ele possa se expressar ali por meio da escrita. Então essa criança, desde criança, essa criança surda, ela deve ter contato com essa língua, né? Essa língua portuguesa de forma funcional, para que ela possa usar na vida dela, que seja prático para ela, né? Então, o que pode ser feito? Pode ser feito através de objetos, né? Colocar-lhe a palavra, colocar-lhe o desenho, né? Para que serve, né? Então, fazer uso de recursos, de metodologias visuais, para que ele possa se desenvolver. Então, pode ser feito também através de objetos, de coisas, de familiares, coisas que sejam próximas a ela, para que ela possa ter esse entendimento. Então, dessa forma, o aluno surdo ele vai fazer a relação ali entre o objeto, a palavra e até mesmo o sinal daquilo, né? Então, esse uso de recursos visuais, ele é fundamental para o surdo. Para ele, é a compreensão da língua portuguesa. Então, ele vai seguir uma exploração contextual do texto em estudo. Para que ocorra essa aquisição da língua portuguesa, é que o professor sempre esteja estimulando esse aluno surdo, né? Provocando, fazer ele enfrentar desafios, né? Também para que ele faça ali, o professor possa fazer uma avaliação ali, para que ele veja qual foi o desenvolvimento desse aluno surdo, né? Também que o professor conheça ali os avanços, né, que esse aluno ele tem feito, né? E que o professor ali, através dessa avaliação que ele faz ali do aluno surdo, que ele acompanha o desenvolvimento do aluno surdo, ele possa ali talvez redefinir planejamentos necessários, adaptações, né? O que esse aluno está precisando, o que falta ele entender ainda. Então é muito importante que esse professor sempre esteja avaliando esse aluno surdo para que ele possa ali adequar a metodologias ali para que ele possa se desenvolver. Hoje, né, aqui no Brasil, somando alguns estados, né, tem esse recurso, né,
de ter o professor de Libras, né? Ter o professor de Libras e ter um tradutor intérprete, né? Mas infelizmente a gente sabe que esse número, né, de profissionais ainda é bem pequeno, né, nas salas de aula. Mas a gente vê que a gente está progredindo, né? Está progredindo, a gente está conseguindo, né? Então, eu gostaria de trazer para vocês mais um slide que vem falando a respeito como tem se dado a inclusão desses alunos surdos, né? Então, quando o aluno surdo ele chega na escola, né, ele já não chega com uma bagagem de conhecimento como o aluno ouvinte, ele já chega, né? Porque o aluno ouvinte, desde pequeno, ele teve ali influência da língua, né? Ele pôde aprender através da língua, né? Muitas vezes o aluno surdo, ele chega na escola quase sem comunicação, né? Porque os pais ali talvez não saibam se comunicar com ele, né? Então ele não traz muita bagagem, né, quando ele entra na escola, né? Então, visto que ali eles nunca aprenderam a ler, né, não tiveram oportunidade ali de escrever, né, ainda também não são fluentes na língua de sinais, na língua materna deles, né? Então, isso é um fato que a gente vê, né, que é necessário ali reformas ali no projeto político-pedagógico da escola, para que a educação ali para esses alunos surdos sejam de qualidades, tanto para surdos como ouvintes, né? Mas falando ainda a respeito de inclusão, né? A gente pode ver que a inclusão ela pode ser dada de várias formas, né? Então, pode ser feita ali salas especiais, né, que possam atender esses alunos surdos, né, com materiais ali visuais, assim, né, que possam ter recursos ali visuais para esse aluno que ele possa se desenvolver. Também a gente vê a necessidade dos alunos surdos, cegos, né, a gente também tem essa necessidade, então necessita-se dessa adequação dessas salas, né, para que esses alunos também possam se desenvolver, além de outros alunos, né, que tem ali, às vezes surdos com deficiência física, também surdos também com deficiência intelectual, né? Então, tudo isso é importante, essa questão da inclusão, né? Então, tem muita coisa a ser feita, já se foi feita muita coisa a respeito da inclusão, a gente tem avançado muito, mas a gente vê que as necessidades educacionais para pessoas surdas, como outras pessoas surdo-cegas, pessoas com deficiências, ainda se faz necessário uma mudança para que se respeite essas dificuldades desse aluno. Eu gostaria de trazer aqui mais um pouco a respeito da questão da importância ali da educação bilíngue. Então, é muito evidente a importância dessa educação, né? Para que ocorra ali a aprendizagem da criança surda, né? Então, é fundamental que essas atividades elas possam ser adaptadas, né? Adaptadas a essa especificidade do aluno. Então, conforme ali as suas necessidades, né? Então, diante dessa situação do aluno surdo, a gente analisa que precisa-se de uma metodologia, né, de ensino próprio, né, com sala de aula adequada, como já foi falado, né, com predominante recursos visuais, né, que essa sala ela possa ali ter elementos ali, né, visuais para o aluno surdo. Também que a gente possa receber essa pessoa com surdez com a mesma possibilidade de desenvolvimento de um aluno surdo. Então, precisando apenas de suas necessidades especiais sejam atendidas. Então, é interessante a gente pensar que a escola não é só responsável por alfabetizar aquele aluno surdo, mas que ela dê condições para que essa pessoa se torne ali
um leitor, um escritor, né? Não somente um codificador, um decodificador dos símbolos gráficos, né? Mas que ela tem ali também, né? Essa questão ali da leitura, da escrita, né? E que isso seja um processo muito importante para o desenvolvimento dessa criança. Então, o tema que eu abordei hoje foi mais a respeito da educação dos surdos aqui no Brasil, mas eu ainda vou abordar mais a respeito de como é importante o uso de materiais didáticos acessíveis para essas crianças surdas. E eu finalizo aqui com uma reflexão, né, da Helen Keller, que foi uma pessoa surda cega, e que ela pôde se desenvolver. Ela teve ali uma orientadora, uma educadora que pôde auxiliar, e ela fez muita coisa interessante. E ela diz assim, sozinho poucos podemos fazer, juntos podemos fazer muito. Eu deixo aqui essa reflexão e que todos nós juntos possamos fazer muitas coisas para a inclusão desses alunos surdos, como outros alunos, e que a gente possa continuar nessa caminhada que é a educação. Muito obrigada!